Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Evangelho de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Já ouviram esse texto todo? Não, beleza. Hoje é a primeira vez. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. A Escritura diz assim para a gente: caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Naquela mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Dá uma paradinha, vou ficar só pescando. Jesus está passando à beira do mar da Galileia, na praia, e Jesus vê na praia dois irmãos, André e Simão, ajeitando as redes, consertando as redes, depois de um tempo de pescaria. A gente não sabe até hoje o que Jesus viu naqueles dois, mas Jesus gostou deles, e Jesus quis eles pertinho dele. Sabe, quando você não entender muito bem por que Jesus quer você tão pertinho e insiste em você, lembra dessas coisas. Até hoje a gente não sabe o que eles tinham, se eles eram melhores ou piores que os outros, se eles eram mais ou menos capazes que os outros. Jesus se encantou com aqueles dois irmãos, do jeito que ele se encantou um dia com você, e desde aquele dia ele insiste em você. Não sei se é porque você é melhor ou pior que os outros, não sei se é porque você é mais ou menos capaz que os outros, não importa. Um dia Jesus passou, eu não sei se em Realengo tem praia, mas um dia Jesus passou na praia da sua vida e gostou de você, e acreditou que você podia fazer parte dos planos dele, da obra dele. Olha, eu acho que tem menos a ver com a gente e mais a ver com o coração dele, que é tão bondoso. E quando Jesus passou ali pertinho de Pedro e André, Jesus disse para eles duas coisas que eu acho que eles não esqueceram nunca mais. E muitas vezes, quando eles estavam confusos, como a gente fica confuso às vezes, muitas vezes quando eles pensaram talvez em desistir, como você já deve ter pensado em desistir, deixar essas redes para lá, Jesus disse duas coisas que eu tenho certeza que eles lembraram muitas vezes nessas horas. E aí eles devem ter encontrado um fôlego novo. Não, como foi lá no começo, agora a gente tem que recomeçar, lembrando do que ele disse. Quem sabe hoje você está num dia de recomeço, quem sabe não valia a pena a gente lembrar que serve também para a gente o que Jesus disse para Simão e André. Jesus disse para eles duas coisas. Primeiro, vinde após mim. Segundo, eu farei de vocês pescadores de homens. Eu acho que Pedro e André passaram a vida relembrando dessa hora, dessas palavras: venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu acho que quando Jesus disse isso, Jesus queria deixar gravadas no coração deles duas lições muito importantes. Primeiro, eu farei de vocês o que vocês precisam ser. O que vocês precisam ser e vocês não conseguem se tornar, eu vou fazer em vocês. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que na vida de cada um de nós tem um trabalho de Jesus acontecendo,
E a gente não pode perder de vista esse trabalho de Jesus na gente, porque ele é a coisa mais preciosa que está acontecendo na nossa vida. O que ele está fazendo aqui, quem nos torna tudo aquilo que a gente deve ser é Jesus. A mãe que você precisa ser, quem te faz ser é Jesus. O pai que você precisa ser, a esposa, o marido que você precisa ser, o pregador, o servo que você precisa ser, quem te faz ser é Jesus. Às vezes a gente pensa que é a gente que tem que dar conta de tudo, a gente tem que ter o controle de tudo. Na maior parte das vezes a gente não tem controle de quase nada. Como as coisas escapolem das mãos da gente fácil. Mas também naquelas horas em que a gente não está no controle, também naquelas horas em que as coisas não estão sendo do jeito que a gente queria, Jesus está fazendo de nós o que Ele quer que a gente seja. A gente precisa aprender a confiar no trabalho dele. A gente precisa aprender a, quem sabe, corresponder ao trabalho dele. Mas o trabalho mais bonito não é o que a gente está fazendo para ele. O trabalho mais bonito é o que ele está fazendo na gente. Você sabe que hoje é um dia muito lindo. Não sei se você acordou já atrasado para vir para cá e veio correndo, ou se deu tempo de você rezar um pouquinho. Hoje a igreja celebra a festa do Imaculado Coração de Maria. Que dia lindo! Eu acho que Deus até pensou assim: eu vou pintar esse céu hoje muito lindo, né? Para ser um presente para ela. E eu não sei se você viu na hora que você estava vindo para cá, como o céu está lindo, azulzinho. Senão, irmãos, a gente corre o risco de fazer o que a gente diz tanto para os outros não fazer, que é andar pela vida de cabeça baixa, sempre, né, olhando para o chão. Olha para cima também um pouquinho, viu? Olha para cima. Hoje a igreja celebra o coração imaculado de Maria. Hoje de manhã eu estava lembrando de uma passagem na qual Nossa Senhora ensina algo muito importante para a gente. Quando na Anunciação o anjo contou a Nossa Senhora qual era o plano de Deus para ela, Nossa Senhora percebeu que aquele plano era muito especial, era muito grande. O que Deus tinha preparado para ela era muito grande. E ela percebeu que ela mesma não poderia concretizar. De tal maneira que Nossa Senhora pergunta ao anjo: como se dará? Como é que Deus vai fazer tudo isso? Me explica, seu anjo. Eu quero dizer sim, mas como é que vai ser? Eu não posso, eu não sei. O anjo então dá uma resposta para Nossa Senhora, que me parece que é a grande lição da Anunciação e também uma grande lição para a gente. O anjo diz para Nossa Senhora assim: Maria, virá sobre ti o Espírito Santo e ele te cobrirá com sua sombra. É debaixo da sombra do Espírito Santo, Maria, que você vai se tornar o que Deus quer que você seja. O plano de Deus para Nossa Senhora é que ela fosse mãe, certo? Mãe. Maria, a mãe que você precisa se tornar. Você vai ser a sombra do Espírito Santo. No início desse ano eu estava rezando com essa passagem e me chamou a atenção essa expressão: a sombra do Espírito Santo. Eu não sei se você já percebeu, mas normalmente na nossa língua portuguesa, quando a gente usa essa expressão, fulano está à sombra, a gente usa de uma maneira negativa, né? Ninguém gosta de ficar à sombra de ninguém. Se alguém lá no seu trabalho se destaca, pode ser que alguém chegue do seu lado e diga: e olha, fulano está te fazendo
sombra. Essa expressão, viver à sombra de alguém, para a gente não soa muito legal, não. Que história é essa de viver à sombra de alguém? Mas sabe, irmãos, para que a gente se torne aquilo que a gente precisa ser, a gente precisa aprender a viver à sombra do Espírito Santo. Vejam, o nosso ego não gosta de viver à sombra de ninguém. Eu posso ser franco com você, nem do Espírito Santo. A gente gosta de ser protagonista na história. A gente gosta de mostrar que é capaz, que está fazendo acontecer. De alguma maneira isso faz bem para o coração da gente. A gente não gosta de viver à sombra, como se outros estivessem conduzindo as coisas. E sendo honesto com você, a gente não gosta de viver à sombra nem do Espírito Santo. Basta ele pedir para a gente algo diferente do que a gente quer, e a gente já começa a ficar um pouquinho incomodado. Só que o segredo da nossa vida cristã é aprender a viver à sombra dele. Ele é o protagonista da nossa vida. A direção é dele. O trabalho tem que ser dele. Nós colaboramos. São Paulo usa essa expressão: sejam colaboradores de Deus. Colaborar significa laborar, trabalhar junto. Mas quem tem o plano, quem mostra como o trabalho deve ser feito, é o Espírito Santo. Aprender a depender dele cada dia, aprender a ouvi-lo cada dia, aprender a ser corrigido por ele a cada dia. Esse é um grande segredo. O trabalho que está acontecendo dentro da gente, isso é o que a gente tem de mais importante na nossa vida. Ele, o Senhor, é que faz de nós aquilo que a gente deve ser. Quando a gente perde isso de vista, a gente corre um grande risco, que é pensar que o que mais importa é o trabalho que a gente faz para Deus. Só que hoje o trabalho que a gente faz para Deus é esse: você é pregador no seu grupo de oração, ok? Mas pode ser que amanhã Deus peça o seu sim de outra maneira. Pode ser que amanhã Deus conte com você de outro jeito. Pode ser que até um dia Deus conte com você, não fazendo coisas, mas dizendo sim para Ele, no momento em que você se sente até de mãos atadas. Quando a gente entende que o mais importante é o que Deus está fazendo na gente, a gente é capaz de dizer sim para Ele, do modo como Ele deseja contar conosco. Quando a gente esquece disso e começa a pensar que o que importa é o trabalho que a gente faz para Ele, basta que Ele peça de nós algo diferente, ou que Ele tire de nós algo que a gente gostava muito, e a gente vai ficar chateado. O que Deus está fazendo hoje em você? Nessas últimas semanas, qual tem sido o trabalho que Deus faz em você? Pode ser alguma coisa bem diferente do que você estava planejando, mas o que Deus está ensinando para você? Será que Deus andou quebrando alguma coisa aqui dentro, para você caber um pouquinho melhor nas mãos dele? Será que Deus te pediu um sim, que não era bem aquele que você queria dar? Irmãos, dizer sim para Deus quando as coisas são aquilo que a gente queria, dizer sim para Deus quando a gente tem que dizer sim para Ele, dizendo não para a gente. Será que ultimamente Ele tem feito um trabalho dentro de você, de tal maneira que Ele tem te pedido uns sims, que exigem que você aprenda a dizer não para você? Tudo isso é trabalho de Deus. Tudo isso é trabalho de Deus, moldando a gente, fazendo da gente Ele quer que a gente seja.
como Ele fez com Maria. Viver à sombra do Espírito Santo significa aprender a contar com Ele e depender dEle a cada dia, como se fosse o primeiro dia. Eu não sei tudo. Eu não sei, não, eu hoje preciso da direção dEle para mim. Viver à sombra do Espírito Santo significa não querer o tempo inteiro estar sempre no controle, ou que as coisas o tempo inteiro sejam do jeito que a gente planeja, porque quando elas extrapolam um pouquinho, a gente estaciona naquilo dali, com raiva, com revolta, e olha para as situações só como se elas fossem problemas, e não é mais capaz de perceber as chances que Deus também está dando, quando as coisas não são do nosso jeito. A outra possibilidade é não viver à sombra do Espírito Santo e à frente. Irmãos, cuidado com isso. A gente corre o risco de querer fazer muita coisa, se agitar muito, começar a ficar muito conhecido aqui no mundo. Mas olha, o propósito nosso não é esse. Não é esse. Eu vou fazer de você o que eu quero que você seja. Nunca perca isso de vista. A única maneira que a gente tem de ter sucesso nessa vida é sendo o que Jesus quer que a gente seja. Não é pela quantidade de pregações que a gente faz, não é pela quantidade de convites, não é se a gente está aqui ou ali, se a gente está próximo dessa ou daquela pessoa, se a gente está sendo muito marcado no Facebook ou no Instagram. Deus me livre dessas coisas, esses negócios não são bons. O sucesso da nossa vida é que a gente corresponda àquilo que Jesus sonhou para a gente. Isso a gente só consegue se a gente deixa Ele trabalhar a gente. Ano passado eu visitei um convento de irmãs lá em São Paulo, muito especial, e tinha uma irmãzinha lá que era chilena, 80 e poucos anos, simpática, baixinha assim. E aí no final eu fui pedir oração para ela, porque irmã, a senhora reza para ver se eu consigo me fazer santo, porque meu Deus, como é difícil, minha cabeça é muito dura, eu sou ruim demais. Aí ela falou assim: padre, se fazer santo não dá, deixa que Deus me faça santo. Aí eu falei: está certo. Irmãos, às vezes a gente quer ser santo, se fazer santo, achando que santidade é fruto da mão da gente. Santidade é fruto da mão de Deus. Onde Ele toca, aí existe santidade. Só que a gente tem que deixar Ele nos fazer santos, do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. A gente se programa demais para que as coisas sejam do nosso jeito. Se Deus desfizer as coisas, acredite que Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Como diríamos, entra na dele. Aprende dele. Se deixa corrigir por ele. Deixa que ele tome aquilo que de repente se tornou para você importante demais. Todo mundo conhece lá no Antigo Testamento a história que todo mundo, quando lê ou quando ouve uma pregação, fica a história de Abraão e Isaac. Conhece? Abraão, me dá teu filho. Isaac. Não. O Senhor me deu. O Senhor disse que era o cumprimento da promessa. Não. Agora o Senhor. Mas Abraão finalmente subiu o monte com Isaac. Você sabe como é que a história acaba, né? Pois é. Mas olha. A gente sabe que o que Deus queria lá no alto daquele monte não era o sangue de Isaac. Deus queria de volta o coração de Abraão, né? Porque depois que Isaac nasceu, rapaz, o coração de Abraão se desdobrava, se derramava sobre Isaac de um jeito. Ele é o cumprimento da promessa. Tudo depende dele. Eu acho que Abraão começou a olhar para Isaac desse jeito. Tudo depende dele.
Os estudiosos da Bíblia dizem uma coisa engraçada, eu nunca tinha percebido isso. Quando você manda na sua Bíblia do Gênesis e mexe, e dá uma olhadinha a quantidade de páginas da Bíblia que falam sobre a história de Abraão. A quantidade de páginas da Bíblia que falam da história de Jacó. E a quantidade de páginas da Bíblia que falam da história de Isaac. Sabe o que os estudiosos da Bíblia dizem? Abraão mimou tanto Isaac. Abraão colocou Isaac tanto numa redoma de vida. Abraão ficou tão cheio de cuidado. Ele vai cumprir, que Abraão não deu chance de Isaac fazer outra coisa. Até a esposa foi Abraão que mandou buscar. Se você olhar bem, Abraão se voltou para Isaac como se... E de repente o Senhor notou isso e disse: não, Abraão, você tem que entender uma coisa. O cumprimento da promessa não depende de Isaac. O cumprimento da promessa depende da tua história comigo. Enquanto você tiver uma história comigo, a promessa está segura. Se você perder essa história comigo, se eu perder o seu coração, Isaac não vai dar conta de cumprir todas as expectativas que você tem. O Senhor pediu o coração de Abraão. Sabe, irmãos, às vezes até as coisas que a gente faz para Deus, elas tomam uma proporção na vida da gente que a gente nem percebe, que a gente está até fazendo coisas para Deus, mas não está mais muito atento à nossa história com Deus, à nossa intimidade com Deus. Há momentos em que o Senhor pede os nossos Isaques para que Ele tenha de volta o nosso coração. De repente você estava num momento no seu ministério, de repente veio alguma circunstância, chikungunya. Alguém aqui teve chikungunya já? É legal, né? Falam que é muito legal. Então de repente veio, basta que veio uma chikungunya, você sai de circulação aí uns 2, 3 meses, pronto. Mas olha, esse Isaac, não tinha, eu estava com uma agenda cheia de entrega para o Senhor. Ele não quer o sangue de Isaac, ele quer de volta o coração. Isso pode acontecer de tantas maneiras, irmãos, tantas maneiras. O mais importante que está acontecendo na nossa vida hoje é o que o Senhor está fazendo na gente, é o que Ele está fazendo da gente. Eu farei de você pescador de homens. Eu, Jesus, farei de você o que eu quero que você seja. Eu te darei a capacidade de alcançar vidas e trazê-las para mim. Eu vou te dar essa capacidade que só eu poderia te dar, do jeito que eu sei que é o melhor. Aprender a depender do Senhor cada dia, aprender a confiar nele cada dia, aprender a se abandonar nele, para que ele leve a gente pelos caminhos que ele deseja, os caminhos da correção do nosso coração. Esse é o primeiro grande desafio. Jesus disse isso aos apóstolos, mas Jesus também disse, qual foi a primeira frase? Vinde após mim. Essa frase tem a ver com a anterior. Vinde após mim. Jesus não disse vinde do meu lado, muito menos vinde na minha frente. Jesus disse vinde após mim. Irmãos, vir após significa seguir. E eu não sei vocês, mas seguir, para mim pelo menos, também é um negócio difícil para chuchu. Hoje em dia tem aquela história de GPS, essas coisas no carro, mas quando eu comecei a dirigir, estou ficando velho, já não tinha nada disso. Então, quando assim havia um grupo de pessoas que iam para algum lugar, né, e só um ou outro conheciam, o que a gente tinha que fazer? Um vai na frente e os outros seguem. Rapaz, que sofrimento. Que eu não sei o que acontece, que normalmente a pessoa que vai na frente é sempre a mais devagar. E eu tenho um problema, meu pé é muito pesado, então eu, se deixar, eu vou. Então, olha, eu cansei de acontecer isso. Olha, vamos juntar alguma coisa em Niterói.
Então, quando passar da ponte, a gente se encontra lá e vai atrás. Minha Nossa Senhora, que sofrimento. Passou da ponte, todo mundo lá, aí começa. Eu já fiz isso várias vezes. Quando eu acho que eu sei para onde a pessoa está indo, eu ligo a seta, passo na frente, vou, espero ela lá, se for o caso. É como a gente é ansioso, como a gente quer chegar, como a gente quer tudo pronto. E de repente, o Senhor diz para a gente: venha após mim. Há momentos em que Ele apressa o passo, e a gente tem que saber apressar. Há momentos em que Ele vai devagar, há momentos em que Ele descansa da caminhada, a gente tem que saber parar junto com Ele. Mas para a gente que é ansioso, para a gente que quer saber o caminho com antecedência, normalmente a gente faz assim: olha, Jesus, eu sei para onde eu estou indo, vem você após mim, eu vou na minha carreira, eu vou no meu ritmo, e depois que eu for, se alguma coisa der errado, você vai atrás de mim e vai consertando. A gente quer que Ele conserte o que não sai do nosso jeito. Jesus não está na nossa vida para consertar o que não sai do nosso jeito. Jesus está na nossa vida para nos levar para o caminho que é dele. O caminho é dele. Quem faz o caminho, quem é o caminho, é Ele. A tarefa não é ir atrás de nós consertando o que dá errado. A tarefa dele é ir à nossa frente, mostrando por onde a gente deve ir. Irmãos, sem aprender a ouvir o Senhor, sem aprender a perceber o ritmo dele, a gente atropela tudo. Como a gente é grato em atropelar as coisas, as pessoas. A gente acaba fazendo mais do que devia, falando mais do que devia. Quando a gente vai ver, criou até uma confusão, porque a gente está tentando, a gente está forçando barras de caminhos. Como a gente força barra? As coisas de Deus, não sei se você já passaram por isso na vida de você. Você vai perceber que as coisas de Deus, a gente não tem que forçar barra de nada. Não quer dizer que elas sejam fáceis, mas é que elas têm um fluxo. As coisas de Deus, elas são como um rio, elas têm um fluxo. As coisas nossas não. Às vezes a gente quer abrir caminho, sabe? A gente tem que derrubar coisas pela frente. Calma. Aprenda a depender do Senhor e ouvi-lo cada dia. Agora, é preciso entregar nas mãos dele também a cada dia a nossa ansiedade. Ansiedade significa querer ver tudo pronto antes das coisas acontecerem. Eu não sei se você lembra, mas eu acho que foi mês passado, na primeira leitura do livro de Atos dos Apóstolos, apareceu uma história que eu gostei muito, curtinha, falando de um homem chamado Apolo. Já ouviram falar dele? Apolo era um grande pregador. Paulo não era um grande pregador. Sabe que Paulo, uma vez pregando, um rapaz que estava perto da janela, dormiu e caiu. Lembra disso? Né? Não lembra disso? Paulo lembra disso. Né? Então, o cara lá estava ouvindo Paulo pregando, está muito chato, o cara dormiu e caiu. Né? Paulo não era um grande pregador. Ninguém é tudo, né, gente? Relaxa, ninguém é tudo. Mas Apolo era um grande pregador. Mas no livro de Atos se diz como é que a história de Apolo começou. Apolo chegou numa cidade, numa comunidade cristã, e ele era já muito eloquente. E ele começou a falar de Jesus e as pessoas se encantaram. Mas havia nessa comunidade um casal, Priscila e Áquila. E eles começaram a conversar com Apolo e viram que Apolo nem tinha sido batizado ainda em nome de Jesus. Apolo só tinha recebido o batismo de João Batista, tinha ouvido falar de Jesus, tinha se apaixonado por Jesus e começou a falar de Jesus, mas Apolo nem batizado em nome de Jesus era. E aí a Bíblia diz que Priscila e Áquila instruíram Apolo para que ele fosse batizado e continuasse seu trabalho, seu ministério de pregação. Eu acho interessante porque nessa passagem fica bem claro que Priscila e Áquila não, como é que a gente pode dizer?
não cortaram o barato de Apolo. Eles podiam ter procurado saber, escuta rapaz, a gente está vendo que você prega muito bem, o seu nome não é Apolo, mas conta aí, como é que é a sua história? Não, eu fui batizado como um discípulo de João. Você não vai começar no nome de Jesus? Não. Então como é que você está pregando? Você não podia estar pregando. Não, o que você está pregando não pode falar, você não está falando direito. Em nenhum momento do texto se dá a impressão de que esse Áquila desanimaram Apolo. Eles perceberam que ele já era apaixonado por Jesus, mas ele precisava amadurecer, crescer. Então eles pensaram, vamos ajudar esse garoto, vamos apoiar ele, vamos ensiná-lo para que ele possa continuar fazendo melhor do que ele já faz. E esse homem foi uma bênção para a igreja no tempo dos apóstolos. Uma pessoa ansiosa não consegue fazer isso, porque ela quer tudo pronto. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue caminhar, ela já queria estar lá. Sabe como é que é? Uma pessoa ansiosa, ela não desfruta do que está acontecendo, porque nunca está bom bastante, porque nunca está pronto. Quem sabe, para a gente até curtir um pouco mais o ministério que Deus nos deu, a gente pudesse deixar nossa ansiedade aos pés de Jesus e começar a perceber que a gente está fazendo um caminho com os irmãos. E que nesse caminho a nossa tarefa não é desanimar ninguém para que alguém pare o caminho porque desanimou. A nossa tarefa é encorajá-los todos para que todos possam conseguir. A gente não pode fazer o caminho no lugar de ninguém, mas vocês sabem melhor do que eu que a gente pode desanimar ou encorajar as pessoas no caminho. Vocês são treinadores, a tarefa de vocês é encorajar, não é desanimar ninguém. Pregação que desanima, Deus não livre, hein? Pregação que massacra, não, mas existe a pregação boa. Pregação boa faz a gente se questionar o que Deus quer da gente, mas não desanima a gente de caminhar. É totalmente diferente uma coisa da outra. A tarefa de vocês é encorajar os irmãos. Agora, como é que a gente vai curtir esse caminho se a gente é ansioso e acha que nunca está bom, porque nunca está pronto, nunca está do jeito que tinha que ser? Como é que vai ser isso? Então, chegou uma pessoa na igreja para falar de uma jovem lá, está na igreja, ela tem lá os problemas dela, os desafios dela, e pela milésima vez ela fez uma coisa lá que eu vou ter que chamar a atenção dela, e aí ela falou, não, tem que dar um jeito. Eu falei, meu filho, você já imaginou se um pai, para educar um jovem, fala uma coisa e diz, olha, estou falando a primeira e última vez, que fique bem entendido que eu não volto a falar disso. Esse pai vai ter sucesso nessa educação? Não. Eu não sou pai de ninguém. Digam para mim, pai e mãe tem que repetir a mesma história quantas vezes que o filho Pois é. Vocês acham que na igreja deveria ser diferente? Por quê? Porque igreja é um lugar onde a gente está aprendendo. Só que para a gente aprender, às vezes a gente tem que ouvir milhões de vezes a mesma coisa. E um dia que talvez não tenha nada a ver, acontece algo, não é assim que, né? Isso não é vingança de mãe. Um dia o filho cresce, aí o que ele passando por uma situação qualquer, ele acaba lembrando e dizendo, bem que a minha mãe falou. Ou então a mãe vaticina o seguinte, o filho está aprontando a filha, aí a mãe está falando com a filha e a filha está rebelde, aí ela bate na filha, o dia que você for você vai ver. Assim, tá certo. Não, mas ela vai ver, no dia que ela for mãe, ela vai ver. Ela vai ver, porque tem coisas que a gente só aprende vivendo, gente. Vivendo. Cuidado para não serem pessoas que desanimam as outras pessoas só vendo que ainda não está bom e só falando que não está bom. Vocês são evangelizadores. Evangelho quer dizer o que mesmo? A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Quando vocês pregarem, deem sempre uma boa notícia, porque senão não é evangelho. Não, mas a gente tem que falar sobre o pecado, sim, fato, mas diga que não somos mais escravos dele. Dê uma boa notícia.
Porque senão, que pregação é essa? No fim das contas, a gente pode estar replicando sobre os outros o que um dia falaram para a gente e nos machucou. Não é para isso que a gente está aqui. A gente é livre para não repetir histórias. Então, vamos em frente. Agora, irmãos, com ansiedade, a gente não curte o mais bonito, que é caminhar junto com as pessoas. Vocês são pregadores, e suponho eu, pregadores num grupo de oração. Juntando um pouquinho as peças que a gente falou, no grupo de oração, todo mundo tem que viver à sombra do Espírito Santo. E isso significa concretamente no grupo de oração que o ministério de nenhum sobressai sobre os outros, porque o Espírito Santo é o mesmo, agindo por meio de todos, a favor de todos e acima de todos. Isso significa que o ministério de um não é mais importante que o do outro, nem pode ser independente. A gente tem um problema sério quando cada ministério pensa em trabalhar sozinho, né? A gente só acerta quando todo mundo entende que os ministérios todos só funcionam quando funcionam juntos. Onde? No grupo de oração. No grupo de oração a gente tem que aprender a viver à sombra. Todos à sombra do Espírito Santo e concretamente todos à sombra do grupo de oração. Não seja alguém que no seu grupo desanima as pessoas porque ainda não está pronto, ainda não está bom. Tinha que ser, Jesus está indo à frente. Vamos deixar na junta a nossa ansiedade e vamos aprender a trilhar o caminho que Ele está mostrando para a gente. Tem um caminho sendo feito, curta esse caminho, veja esse caminho, seja grato por isso. As pessoas nem sempre caminham no ritmo que a gente queria, mas o caminho está aí e a gente está avançando. O problema é que às vezes a gente não nota o caminho, não se alegra com o caminho que está sendo feito, porque as pessoas não estão andando do jeito que a gente queria. Mas aí o mais importante não é o ritmo nosso, o mais importante é que a gente está prosseguindo juntos. Ele vai mostrando a direção e a gente está indo junto. Você, como pregador, não deve fazer bem ao seu grupo de oração somente no momento da pregação. Você tem que ter perfil de pregador. O pregador é alguém que anuncia boas notícias. Então, o pregador é aquele que vê o que Deus faz e consegue mostrar isso para os outros falando. Faça isso no seu grupo, não só quando estiver pregando. Alguns grupos têm aquela famosa avaliação, que é um perigo, né? Porque para algumas pessoas a avaliação é a hora de elencar os erros. Olha, se tem coisas a serem melhoradas, que bom, vamos melhorar. Mas nunca esqueça de dizer também alguma coisa boa, porque não é possível que tenha passado o grupo assim inteiro e o Espírito Santo não tenha feito nada, só vocês atrapalharam. Não é possível. Não, olha, nem a gente querendo muito atrapalhar consegue tanto. Então, você que é pregador, aproveita que você tem aquele jeitinho especial de falar. E olha, acabou o grupo, a pessoa está fazendo uma avaliação. Isso não foi legal. Aí você fala, óbvio, você tem que estar atento. E, irmãos, eu vi uma moça que estava lá na Assembleia, num determinado momento, na oração, no louvor. Olha, eu vi que o rosto dela tinha ficado tão mais bonito. Ela chegou com o rosto tão pesado, tão puro. E aí, na hora do louvor, eu vi que o rosto dela não era mais de preocupação. Eu acho que naquele momento Deus tirou o fardo de preocupação. Como é bom quando no grupo a gente, às vezes no louvor e tal, permite que o Senhor vá lá e trate a angústia das pessoas. Eu ouvi essa senhora. Já é uma maneira de dizer, gente, estamos fazendo o caminho. Todo dia não é perfeito, nunca vai ser, mas Deus está trabalhando. Mesmo quando há coisas a melhorar, Deus está fazendo. Irmãos, a gente vive um tempo de muito desânimo, só tem notícia ruim. Se além disso, na hora de pregar, quem está pregando é mais um contando coisas difíceis e ruins, Deus nos livre. As pessoas estão se deprimindo, estão perdendo a esperança. Vocês são médicos que têm que injetar esperança nas pessoas quando estão anunciando o Evangelho. Agora, para isso, se a gente é ansioso, não ajuda, porque o ansioso nunca desfruta do que está acontecendo. Às vezes ele nem percebe o caminho bonito que está sendo feito, porque ele queria o caminho pronto.
Ele queria já estar na linha de chegada. Ele só fica contente quando está tudo daquele jeito que ele achava que tinha que ter sido planejado. Não. Vinde após mim, vocês estão fazendo um caminho comigo. Eu estou indo à frente, eu estou mostrando a direção. Confie em mim e não atropele as coisas. Não atropele. Sempre uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Relaxa. Evangelho de São Lucas, dá uma olhadinha no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Esse texto você já leu hoje, capítulo 5. Foi? Foi. A partir do versículo 4, Jesus na praia encontra Pedro cansado, que nem ele às vezes encontra a gente. O pregador está cansado, porque está lutando, lutar cansa. Mas Jesus encontra Pedro na praia. Pedro é pescador, Pedro tinha que estar no mar pescando. Jesus perguntou para Pedro: e aí, vamos lá pescar? E Pedro, Senhor, ó nós aí, passei a noite inteira, não pesquei nada, agora não é o melhor horário. Ela sempre tem os nossos senões, né? Há um mês atrás eu recebi uma mensagem de um grande amigo lá de Belo Horizonte. Aquela mensagem me fez um bem tão grande. Ele colocou mais ou menos assim: olha, Deus não trabalha com tendências. O trabalho dos homens e o trabalho da natureza, ele acontece por tendência. Você recebe um diagnóstico médico, o médico olha lá a doença que é e diz: olha, a tendência dessa doença é progredir assim, 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 logo a gente vai tratar assim, 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 ok? Ou então você vê lá o jornal na televisão e está dizendo lá: olha, a tendência da economia para os próximos meses é essa, e possivelmente não vai ter emprego ainda em tais meses. Pronto. E se você for brasileiro e carioca, você sabe que tem um ditado que diz que a tendência é sempre piorar. É isso mesmo, como é que é o ditado? A tendência é sempre piorar. Tu já ouviu alguém falar isso? Não ouviu? O Senhor já deve ter falado, né? A tendência é piorar. Então esse amigo dizia: olha, Deus não age, como é que a gente pode dizer? Deus não age oprimido pelas tendências. Nosso Deus é soberano. Ele age do jeito que quer, na hora que quer, muda tendências. Ele subverte as tendências, ele surpreende. E apesar de Pedro ter dado todos os motivos para não voltar para o mar, no final ele falou: Jesus, por causa da tua palavra, esse é o motivo. Meu querido irmão pregador, minha irmã, pode ser que você já tenha ouvido tanta gente dizer: esse nosso mundo de hoje está perdido, a tendência é que a coisa cada vez piore mais. A tendência é que na igreja as pessoas, a tendência do grupo de oração é diminuir. A tendência é que não seja um anunciador de tendências, não seja um repetidor desse tipo de informação, porque tendências movem o agir dos homens, o que é natural, mas o agir de Deus é soberano. A tarefa do pregador é lembrar para as pessoas que Deus é capaz de surpreender a gente, porque Ele não tem compromisso nenhum com as tendências, Ele vai muito além delas. Cuidado para na sua vida você não se deixar pegar e amarrar por esse pensamento que mina as forças da gente, que é o pensamento de se fechar nas tendências. O grupo de oração, é aqui no trabalho, esse Brasil. A nossa tarefa é viver de fé, e quem vive de fé não fica repetindo essas coisas. Essas coisas a gente já sabe, tem um âmbito natural. Agora a gente tem que viver de fé, e pela fé Deus é capaz de nos surpreender além das tendências.
Você tem que ajudar os irmãos que escutam você a acreditar nisso, porque a palavra tem que despertar fé. A palavra não tem que despertar conformidade com o que o mundo está fazendo. É horrível mesmo, não sei onde vai dar isso. A palavra tem que despertar fé. Você vai ajudar os seus irmãos na medida em que, quando você prega, você desperta fé no coração deles, mostrando que Deus é soberano e que Ele trabalha muito além das tendências. Pedro, é verdade que, olha, já não é a hora de sair para pescar, você passou o dia inteiro pescando, não conseguiu nada, mas a gente se guia pela palavra de Jesus. E lá foi Pedro. Você sabe o que aconteceu no alto mar, né? E tome cheira a peixe. Agora eu queria chamar a sua atenção para uma experiência que Pedro teve. Dá uma olhadinha. Versículo 8. Pedro viu o que Jesus fez ali. Pedro testemunhou o milagre. E vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Pedro viu o milagre, Pedro participou do milagre, afinal de contas ele jogou as redes. Mas quando o milagre aconteceu, o Espírito Santo fez um negócio dentro de Pedro e fez Pedro perceber o quanto ele era pequeno, o quanto ele era pecador. E lá dentro do coração de Pedro cresceu um profundo temor a Deus. Eu estou fazendo parte de algo muito santo, de algo muito grande. Então Pedro se joga no chão de Jesus. Não chega perto de mim, não, eu só sou um pecador. Eu acho que Jesus olhou e disse: agora está pronto. E disse para ele: não tenha medo, de hoje em diante eu faço de você pescador de homens. Irmão, só está pronto para ser instrumento nas mãos de Jesus quem olha para dentro e quem reconhece que é incapaz. Mas não porque isso é bonito, né? Dizem que é muito bonito reconhecer que é incapaz. Não, tem que ser um negócio muito lá dentro, muito lá dentro. A gente vive num mundo que o tempo inteiro puxa a gente para fora, de tal maneira que a gente começa a achar que o problema da vida da gente está sempre fora. O problema é o presidente que a gente tem ou o que a gente não tem. O problema é o chefe. O problema é o cônjuge. Ou então, caso quase nunca acontece, mas não é para a gente falar de coisa assim, mas o problema é a minha sogra. É sempre o outro. Sempre o outro. Irmãos, Deus precisa contar com gente que olhe para dentro, porque quem olha para fora é movido por tendências e não percebe o que de fato tem que ser mexido, trabalhado. Só quem olha para dentro pode ser usado por Deus. Quando Pedro olhou para dentro e descobriu que ele fazia parte de algo tão santo e ele era tão pecador, ele ficou pronto para ser usado por Deus. E de alguma maneira esse arrependimento constante, ele te mantém ali, na rédea de Deus. Os autores espirituais antigos davam um nome para esse arrependimento constante, de quem sabe que faz parte de algo santo, mas ao mesmo tempo sabe que é pecador. Eles chamavam isso de compunção. Compunção do coração. É essa sensação lá na alma da gente de que Deus é muito misericordioso, de que Ele colocou a gente num barco junto com Ele, mas ao mesmo tempo a gente é incapaz, a gente é pecador,
a gente precisa estar muito juntinho dele, para que ele trabalhe o nosso interior. Sem essa compulsão do coração, a nossa pregação vai virar acusação dos outros, porque afinal de contas, eu sou pregador, eu já estou, condenação dos outros. Hoje em dia parece que está na moda a pregação de condenação, e algumas pessoas dizem que adora, está certo. Eu não sei não. Pregação que gera arrependimento, ok. Pregação que condena, até onde eu sei, a Bíblia diz que Jesus não veio esse mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo. Não é possível que a minha tarefa seja diferente da de Jesus. Jesus veio para salvar, mas eu vim para condenar. Não é possível. Não é possível. Cuidado com isso. Cuidado para não ter uma pregação que, ao invés de gerar arrependimento, gera nas pessoas, mexe nas pessoas com as neuroses que elas têm. Arrependimento é uma coisa que tem a ver comigo e com Deus. É a dor do meu coração em ter falhado com quem me ama tanto, e o meu desejo de tentar melhorar. Essas neuroses que o pessoal tem, que às vezes na pregação a gente mexe com elas, não tem nada a ver com Deus, tem a ver só com a gente. Como é que eu pude fazer isso? Se você achar que era muito melhor que os outros, eu não podia ter feito isso. Esse tipo de coisa tem nada a ver com arrependimento. Cuidado, irmãos, porque pregadores, ministros de música e qualquer outro servo não podem ser manipuladores de emoções. Tem que ser pessoas que servem a palavra de Deus para os irmãos, e a palavra de Deus quebra o coração dos irmãos. Deus vai nos cobrar contas um dia, pela quantidade de vezes que, para ter sucesso no que nós estamos fazendo, nós nos contentamos em manipular os sentimentos das pessoas, ao invés de servir a elas a verdadeira palavra de Deus, que convence o íntimo e que ajuda a pessoa a tomar uma atitude, a fazer algo novo. Você não precisa ser manipuladores de emoções. Nós precisamos ser servos da palavra. Quando Deus fala no íntimo das pessoas, ninguém precisa fazer mais nada. O trato está sendo feito. Caso contrário, você pode fazer todo mundo gritar, chorar. Nada contra nada disso, mas também não pense que o carinho do Espírito Santo é esse. O que agrada a Deus é caráter, sabe? É comprometimento, não é um vai e vem emocional. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Portanto, a nossa parte é ajudar as pessoas a terem verdadeiro arrependimento, para que elas também possam estar nessa barca com Jesus e ser usadas como instrumento por Ele. Mas, em primeiro lugar, isso tem que estar gravado dentro da gente. Dentro da gente. Não se escandalizar com as fragilidades do outro, porque eu estou constantemente muito atento às minhas, e essas já me dão um trabalho enorme. Não procurar culpados, não jogar acusações. Peraí, o grande desafio da minha vida sou eu mesmo. É esse o canteiro de obras no qual Jesus está trabalhando na minha vida. Então eu tenho que colaborar com Ele. Enquanto eu olho para quem está do meu lado como um motivo dele das coisas darem errado, eu estou elegendo inimigos. Isso não vai fazer nenhum bem para mim. Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar dentro da gente, porque aí a gente vai ter muita coisa legal para compartilhar com os irmãos. Não pense que o que você tem melhor para compartilhar com os irmãos é alguma coisa que você leu, é algo muito ótimo que você leia, mas o que você tem de mais verdadeiro para compartilhar com os irmãos é o que Deus está fazendo em você. Não contando as histórias, né? A pior coisa do mundo é você querer ouvir uma pregação e ouvir um testemunho que não acaba nunca, né?
Eu, quando era criança, aprendi que o testemunho tem que ser sempre ABC, lembram disso? O testemunho ABC é o quê? Alegre, breve e centrado em Jesus, não na gente. Né? Então não é para você transformar sua pregação em testemunho, mas olha só, uma palavra da Escritura que Deus fez você entender, porque você transformou ela em carne em você. Você pode ter certeza, quando você falar essa palavra para os outros, todo mundo é isso, eu não entendi. Porque ela não está passando pelo seu lado, ela está passando por dentro. E o que passa por dentro, chega dentro. Chega dentro. Irmãos, depositar as ansiedades aos pés de Jesus. Aprender a acreditar que o melhor que está acontecendo na vida da gente é o que Ele está fazendo na gente. E ter a experiência de Pedro. Acreditar que a gente faz parte de algo muito santo e muito grande, apesar de a gente ser tão pequeno. Essas três coisas ajudam a gente a ajudar os irmãos. Esse é um grande desejo do nosso coração. Ajudar os irmãos a acolherem a palavra de Deus, que é o próprio Deus chegando na alma da gente, para que eles sejam salvos, libertos, curados, que a gente possa ser instrumento de tudo isso. Queria pedir o seguinte. Pode acordar o irmão do seu lado aí, bota ele em pé um pouquinho, para ele espreguiçar um pouquinho, acorda ele 30 segundos para você explicar para ele, para você entender da nossa conversa. Orar. Se você não entendeu nada, diz para ele: entendi nada não, vamos ver, valeu, né? Se você entendeu alguma coisa, 30 segundos, compartilha com você o que você vai guardar da nossa conversa. Se você nada do que eu falei, de repente Deus falou outra coisa para você. 30 segundinhos, vamos lá. Vamos lá. Beleza? Alguma coisa vai ficar, né? Queria convidar você a gente orar juntos agora. A gente vai orar e eu vou sair correndo, porque eu tinha que estar no beijinho dele. Deixei para vocês uma lembrancinha. Eu sei que alguns já devem ter um daqueles livros que eu escrevi. Deixei para vocês uma lembrancinha para vocês pegarem, quem sabe pode ajudar aí no estudo bíblico, na leitura, tá bom? Queria convidar você a mudar um pouquinho a sua cabeça, fechar um pouquinho os seus olhos, para que a gente possa falar do Senhor agora, devolver para o Senhor essa palavra que Ele quer semear no nosso coração, para que ela dê fruto. Deus Pai querido, muito obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado porque a Tua palavra é palavra de salvação. Eu creio que hoje o Senhor está me salvando de naufrágios, me salvando de depressões, de tristezas, de desânimos. Hoje, Senhor, a Tua palavra me coloca de pé sobre essas águas. Tua palavra é âncora para a minha vida, para me dar estabilidade, fortaleza no meio de qualquer mar revolto, de qualquer vento impetuoso. Meu amado Salvador Jesus, eu coloco aos Teus pés hoje as minhas ansiedades. O Senhor sabe que elas têm a ver com coisas que eu mesmo não conheço no meu íntimo. Minhas ansiedades têm a ver com a minha história de vida, com as cobranças, com as expectativas que um dia foram colocadas sobre mim. Senhor, eu não tenho como libertar-me disso, mas Tu és o meu libertador. Tu tens as chaves nas mãos, Jesus. Hoje abre as cadeias que me prendiam à ansiedade. Essa ansiedade que me fazia sentir sempre agitado, sem nunca sair do lugar.
Senhor, eu hoje quero estar atento e quero me deleitar com o caminho que eu vou fazendo contigo, com o caminho que os meus irmãos, meu grupo de oração vai fazendo contigo. Obrigado, Senhor, porque dia a dia, passo a passo, nós vamos aprendendo a te seguir, vamos aprendendo a descobrir, Senhor, o caminho que vem só das tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque hoje eu deponho aos teus pés agitação, ansiedade, nervosismo, que tantas vezes me fizeram uma pessoa que cobra, que exige. Ponho tudo isso aos teus pés e recebo de ti no meu coração a tua paz, que supera todo entendimento. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e eu recebo de ti, Senhor. Hoje, Jesus, eu te agradeço, porque é o Senhor quem faz de mim tudo aquilo que eu preciso ser. Obrigado, Jesus, porque as tuas mãos estão na minha vida e dia a dia o Senhor vai me moldando com o seu poderoso Espírito Santo. Eu confio em ti, Jesus. Confio que o Senhor sabe o que está fazendo. Confio na sua imensa misericórdia. Obrigado, Jesus, porque hoje mais uma vez eu posso te dar o meu sim. Obrigado porque eu não preciso estar no controle, o Senhor está no controle da minha vida. Obrigado, Jesus, porque naqueles momentos em que o Senhor pede o meu Isaac, é porque o Senhor quer o meu coração de volta nas suas mãos. Que eu saiba perceber isso, Senhor. Como o Senhor estende as mãos me pedindo algo que me é caro, que eu lembre, opa, o Senhor quer de volta o meu coração, e que eu saiba te dizer sim de novo. Obrigado, Jesus, porque tu me chamaste para ter uma vida contigo, uma história, Senhor, uma amizade, uma comunhão, uma aliança contigo. Obrigado porque tu me chamaste para algo tão grande, tão santo, mesmo eu sendo tão pequeno e tão pecador. Senhor, ensina-me a olhar para dentro de mim, ensina-me a conhecer o que em mim tem que ser mudado por ti. Dá-me um coração quebrantado, um coração arrependido, compungido dia a dia, para que eu seja instrumento teu. Faz de mim um evangelizador, faz em mim um anunciador de boas notícias. Senhor, que eu não coloque o jugo do desânimo sobre os ombros de ninguém, que eu não coloque obstáculos que impeçam ninguém a prosseguir o caminho, que eu seja como Josué, como Caleb, animando o teu povo a entrar na terra prometida, que eu seja como o anjo da manhã da ressurreição, anunciando que o Senhor está vivo e está indo à nossa frente. Faz de mim, Senhor, um mensageiro teu, mensageiro de boas novas, que eu não seja mais um repetidor das notícias do mundo, que eu ajude os meus irmãos a crer que o Senhor não é movido pelas tendências naturais, mas que o Senhor é um Deus surpreendente, que age soberanamente, que move com o poder do sobrenatural. Faz de mim, Senhor, um mensageiro de boas novas, para encher a terra com a tua palavra, com a tua esperança, clamando que o Senhor virá e que nós devemos estar prontos, de cabeça erguida, esperando por Ele. Obrigado, Senhor. Sela os meus lábios como o fogo da boa nova, incendeia o meu coração, para que o teu incêndio se alastre na terra, que eu leve a tua santa, poderosa palavra aos corações dos meus irmãos, e que comece um incêndio no coração de cada um deles também, para a glória do teu nome, Jesus.
Amém. Convido você a anunciar uma boa nova para quem está ao seu lado. Meu irmão, o Senhor está fazendo de ti um pescador de homens. Ele tem autoridade para a tua vida, Ele tem poder para a tua vida. Pega as tuas redes, não deixa as tuas redes, lança elas de novo, lança a tua fé, porque é Jesus quem te conduz a cada dia, a cada dia, a cada dia. Eu queria te convidar, irmão. O Senhor fala muito forte nessa manhã de propósitos. Eu queria te convidar você a colocar a mão no seu coração agora e você dizer: Senhor, eu quero assumir esse propósito contigo, Senhor. Eu quero, Senhor, deixar-me ser guiado por ti, Senhor. Eu quero, Senhor, estar sobre a sombra do Altíssimo, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade em minha vida. Proclamo isso. Quero pegar essa emoção, porque o Senhor falava exatamente forte no meu coração isso. Eu preciso estar à sombra do Espírito Santo. Diga isso para você. Eu preciso estar à sombra do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que estar à sua sombra. Não sou eu que aparecer, Espírito Santo de Deus, mas é o Senhor que precisa aparecer. É o teu poder, é a tua unção, através da tua palavra. É o Senhor que tem que aparecer, Espírito Santo de Deus. Clama mais uma vez esse Espírito Santo, para ser cheio dessa humildade, para dissipar toda a ansiedade na tua vida, verdadeiramente, para que você pare de ter as coisas prontas. Senhor, nós não queremos mais achar que tudo tem que ficar pronto na nossa hora, no nosso tempo, no nosso momento. Todo aquele sentimento de perfeccionismo, Senhor, seja agora dissipado da nossa vida, Senhor. Porque o Senhor, só o Senhor pode realizar aquilo que nós não podemos, Senhor. Não cabe a nós, só cabe ao teu Espírito Santo. Aviva o nosso coração, aviva a nossa vida, aviva a nossa história. Abraça teu corpo agora, abraça teu corpo, isso. Abraça teu corpo mesmo e sinta agora se encontrando com o Senhor, se encontrando com Jesus, tendo agora uma profunda intimidade com o Espírito Santo de Deus e deixando que o Espírito Santo de Deus te eduque, te comanda, te conduza nesse momento, durante essa canção. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.
que ele seja cheio